Boa noite. Quero que você se vire para a pessoa ao seu lado. Quero que o olhe nos olhos e se apresente como um gênio. Vamos começar. Agora, gênios. Muito feliz em estar com vocês esta noite. Tenho algumas perguntas antes de começarmos. Quantos aqui acreditam que você pensa afeta sua vida? Seus pensamentos criam sua vida. Você acredita nisso, sim? Então, quantos aqui acordaram hoje cedo e criaram conscientemente o futuro? Sabe a maior razão pela qual as pessoas não o fazem? É porque você realmente não acredita que seja verdade. Você vê? Se soubesse no fundo do coração que era absolutamente verdade, você já perdeu um dia, vamos lá, e você deixaria algum pensamento passar despercebido que não quisesse vivenciar? Então, de acordo com a neurociência, seu cérebro é organizado para refletir tudo o que você conhece em sua vida. Seu cérebro é um registro do seu ambiente. É um registro e artefato do seu passado. Se você acredita nisso, então é o ambiente que controla o seu pensamento ou é o pensamento que controla o ambiente? Se você acorda pela manhã, sai da cama pelo mesmo lado que saiu ontem. Você desliga o despertador com o mesmo dedo. Você calça seus chinelos favoritos. Você entra apressado no banheiro, ao usar o banheiro, como sempre. Então você vai até o espelho e se olha para lembrar quem é. Então você entra no chuveiro e se lava da mesma forma rotineira. Então você se arruma para parecer como todos esperam. Então desce e bebe café do seu chale favorito. Então dirige para o trabalho da mesma forma que no dia anterior. Você vê as mesmas pessoas que pressionam os mesmos botões emocionais. Você faz exatamente o que sabe fazer, memoriza e faz tão bem que se torna um especialista. Então apresse-se e corra para casa para verificar seus e-mails, para que possa exercer e ir para a cama e repetir tudo de novo. Agora, a minha pergunta, seu cérebro mudou algo naquele dia? Podemos dizer que você estava pensando os mesmos pensamentos, executando as mesmas ações que geram as mesmas experiências e emoções, mas esperando secretamente alguma mudança em sua vida. Concorda? Sim. Então, quando o ambiente ativa diferentes circuitos no seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente, vendo as mesmas pessoas, indo aos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. É o ambiente externo que ativa diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar igual ao que conhece. Enquanto pensar igual ao que é familiar e conhecido, você continuará criando mais da mesma vida. Agora, as leis quânticas ainda se aplicam a você, você apenas pensa igual ao que conhece e cria mais do mesmo. Para mudar, verdadeiramente mudar, é pensar além do ambiente. E todos os grandes da história sabiam disso. Será William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Elizabeth I e o Joana d'Arc. Todos eles tinham uma visão. Todos eles tinham uma ideia, mas não a viam. Não conseguia cheirar, não saboreava. Não podiam sentir, mas vivia em suas mentes. Estava tão vivo em sua mente que começaram a viver como se essa realidade estivesse acontecendo agora. Então, você consegue acreditar no futuro que ainda não pode ver ou sentir com os seus sentidos. Mas você já pensou que seu cérebro literalmente parece que o evento já aconteceu? A neurociência afirma que é possível. Agora, sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso? É simples assim. E sua personalidade é moldada pelo que você pensa, como você age e se sente. Então, a personalidade atual que está aqui hoje, você criou a realidade pessoal atual
que é a sua vida, concordaria? Você também concordaria que para criar uma nova realidade seus pensamentos, comportamentos e emoções, que fundamentalmente precisaria mudar os pensamentos que tem, os comportamentos e hábitos que você demonstra e as emoções que memorizou tornaram-se parte de sua identidade. A maioria tenta criar uma nova realidade pessoal mantendo a mesma personalidade, o que nunca funciona. Precisamos nos tornar outra pessoa. Então, ao manter os mesmos pensamentos, repetindo as mesmas ações e vivendo as mesmas experiências que geram as mesmas emoções, há um princípio em neurociência que diz que as células nervosas que funcionam juntas se conectam. E se você repetir constantemente os mesmos estados de mente e corpo, seu cérebro começa a disparar nas mesmas sequências, nos mesmos padrões e combinações. E sempre que você faz seu cérebro funcionar de uma determinada maneira, isso é chamado mente. Mente é o cérebro em ação. Ao lembrar-se diariamente de quem você acha que é, você está fazendo seu cérebro disparar exatamente da mesma forma. Ao repetirem os mesmos padrões, o cérebro adquire uma assinatura única, que é a sua personalidade. Agora, essa caixa no seu cérebro não é literalmente uma caixa, mas é o mais comumente ligado. Programas neurológicos acionados repetidamente, pois continuamos a fazer as mesmas coisas. Mudar de opinião é fazer o cérebro funcionar, e novas sequências, padrões e combinações para fazer o cérebro funcionar de maneira diferente. E o ingrediente que nos permite fazer isso é o conhecimento ou informação, pois cada vez que aprendemos algo novo, você cria uma nova conexão no cérebro. Isso é aprender. Aprender é criar novas conexões. Lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Agora, toda vez que tem um pensamento, produz um químico, e se tiver um pensamento maravilhoso, ilimitado ou alegre, você aciona um conjunto de circuitos no cérebro que dispara em uma sequência específica, padrão e combinação, que geram um nível mental. Isso ativa outra parte do cérebro, que produz uma substância química para você sentir exatamente como estava pensando. Grande, limitado ou alegre. Agora, se tiver um pensamento negativo, infeliz ou depreciativo de si mesmo, você aciona um conjunto de circuitos e uma combinação diferente. Uma sequência e padrão distintos que geram um nível mental distinto. E o cérebro começa a produzir uma nova mistura de químicos. Isso sinaliza ao corpo para você começar a sentir exatamente como estava pensando, negativo, infeliz ou inútil. Assim que você começa a sentir o que pensa, pois o cérebro está em constante comunicação com o corpo. Você começa a pensar como se sente, o que produz mais químicos para você sentir o que pensa. E então você pensa como se sente, sente como pensa e pensa como se sente. E algumas pessoas fazem isso por 20, 30 ou 40 anos. Agora, a repetição desse ciclo ao longo do tempo cria o que chamo de estado de ser. Em um estado de ser, mente e corpo trabalham juntos, ou pensamentos e sentimentos estão alinhados a um conceito. Pensamentos são a linguagem do cérebro, sentimentos do corpo. E ao ficarem presos neste ciclo de pensar, sentir e pensar ao longo do tempo, eles condicionam o corpo a memorizar essa emoção, assim como a mente consciente. E sempre que corpo e mente estão em sintonia, isso é chamado de hábito. Um hábito é quando seu corpo é a mente, agora 95% de quem você é. Ao completar 35 anos, você tem um conjunto de comportamentos memorizados, conjunto de reações emocionais e crenças, percepções, atitudes que funcionam como um programa de computador. Então, 5% da sua mente consciente começa a trabalhar contra 95% do que memorizou. Então, a pessoa quer pensar positivamente, mas se sente negativamente, eles querem criar o seu painel de sonhos, sabe? E projetar a vida futura, mas se sentem indignos. Isso é mente e corpo em oposição. Precisamos recondicionar o corpo para uma nova mente. Quantos aqui conhecem alguém que memorizou o sofrimento? Não precisa ser você, pode ser qualquer um. E você diz para essa pessoa: ei, você leu o livro que eu te dei? O que eles dizem? Não
Você viu o DVD que eu te dei? Você não... Ei, vamos jantar fora. Vamos assistir a um show de comédia e dar uma caminhada ao longo da água. Quer vir? Não. O que eles estão dizendo? Insisto nessa ordem neuroquímica que ninguém pode mudar. Nada, nenhuma experiência nos afasta disso. E temos esses 3 cérebros para nos ajudar a entrar em um novo estado de existência. No campo quântico, a mente universal, como quiser chamar, reage ao seu ser. Não é o que você pensa, nem o que sente, mas a combinação de como você pensa e como se sente, chamado estado de ser. A maioria das pessoas espera por crises, traumas, doenças, perdas ou diagnósticos para realmente querer mudar. Eles esperam até que o ego esteja tão abalado que não possa continuar como antes. É quando começamos a analisar como pensamos, o que acreditamos, como agimos, nossa postura e quais emoções vivemos. E minha mensagem é: por que esperar? Podemos aprender e mudar em estado de dor e sofrimento, que é o modelo humano. Ou podemos aprender e mudar em estado de alegria e inspiração. Agora você quer aprender a parte mais difícil de tudo isso? Você está pronto para a parte mais difícil de tudo isso? A parte mais difícil de tudo isso é encontrar tempo para fazer. É isso. Reservar tempo para você mesmo.